E nós começamos o programa desta quarta-feira falando sobre uma medida que está sendo analisada pelo STF e que julga se a recomposição de reserva legal deve ser feita de acordo com o bioma ou seguindo a identidade ecológica da área que precisa ser reflorestada. Atualmente, o produtor que precisa complementar a área de reserva legal da fazenda tem a possibilidade de resolver o problema com a aquisição de uma área florestal no mesmo bioma da propriedade, por exemplo. Mas caso esse entendimento mude, isso não será mais possível. Quem explica melhor para a gente esse assunto é o Leonardo Munhoz, especialista em Direito Ambiental do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia, o prazer é todo nosso de te receber aqui no programa. E para a gente começar, eu queria que você contextualizasse um pouco esse assunto, né? Quais que são as principais diferenças entre o conceito de bioma e de identidade ecológica? Bom, para começar, esse julgamento vai definir qual que seria o critério para a compensação de reserva legal no Código. Hoje, a norma vigente do Código Florestal é o critério de bioma, que ele é estabelecido tanto na parte jurídica, né, tem várias legislações estaduais no tema definindo que seria o bioma, como também da parte técnica, né, tem mapa do IBGE. Já o conceito de identidade ecológica, ele veio como julgamento, né, no início do julgamento do Código Florestal com a DIN, que foi julgada, né, em 2018, mas aí o conceito de identidade ecológica, ele não tem uma definição legal muito clara, nem mesmo técnica muito pacificada. Então, isso agora que o STF está resolvendo, que seria essa identidade ecológica e se ela seria um novo critério para compensação de reserva legal. Perfeito, Leonardo. E essa questão da identidade ecológica, ela acaba sendo um pouco mais subjetiva do que o bioma, não é? Sim, como eu falei, o critério de bioma, tecnicamente, ele é muito bem definido e também estabelecido em várias leis estaduais. Como o conceito, ao contrário de identidade ecológica, como ela não é muito pacificada, ela pode variar de acordo com o órgão ambiental, como é que ele vai avaliar isso. No voto do relator, né, do ministro Fux, com relação a esses embargos, né, e com relação ao julgamento, esse foi um ponto que não foi pacificado na questão da DIN, né, entrou com recurso, né, o que a gente fala de embargo de declaração, para o tribunal esclarecer algum ponto da sentença, que é justamente isso. O que seria identidade ecológica e se ele seria válido somente para a cota de reserva ambiental ou para os outros mecanismos de compensação. Tá? Então, o ministro agora, no voto dele, o relator, ele está indicando que seria ecossistemas semelhantes, né? Ou dentro da mesma microbacia, ou maior proximidade possível. Ou seja, você tem alguns aspectos subjetivos aí de análise. Então, isso pode ter um critério mais subjetivo para o órgão ambiental. E isso acaba limitando, provavelmente, né, onde o produtor poderia fazer essa compensação de reserva legal, né, de um bioma inteiro para apenas um lugar reduzido. É isso, Leonardo? Sim, não só pode limitar, porque também tem que esclarecer que hoje a compensação pelo critério de bioma ela é muito técnica, né? E você não pode acabar compensando em áreas muito distantes. Tem uma regra a ser seguida pelo código. Mas com relação à identidade ecológica, pode também não só limitar, mas tornar incerto. Hoje a compensação de reserva legal, com critério mais objetivo e claro, você tem previsibilidade, né? Tanto do procedimento administrativo, como também dos custos desse mercado de compensação. Trocando, né, sem sanar essas incertezas, né, você pode ter alterações dentro do procedimento administrativo com aspectos mais subjetivos e alterar os custos de transação. Agora, Leonardo, se os aspectos técnicos do bioma já estão mais claros, mais definidos e está previsto, inclusive, no nosso Código Florestal, por que o STF está debatendo esse assunto? Por que isso está sendo julgado? Então, durante o código do julgamento do Código Florestal nas ADINs, que foi concluído em 2018, quando o STF publicou o seu acórdão, ele julgou o Código Florestal constitucional, com exceção de alguns pontos. Dentre eles, o artigo 48 do Código em relação à cota de reserva ambiental, que é uma forma de compensação de reserva legal. Neste artigo, ele falou que o critério de compensação, ao invés de bioma, seria identidade ecológica. Só que aconteceu um problema. Neste artigo, especificamente para a CRA, ele falou identidade ecológica, mas tem outro artigo no Código Florestal, que é o 66, para todos os instrumentos de compensação, inclusive repetindo a cota de reserva ambiental, falando em bioma. Então, você criou uma sincronia entre o artigo 44 e o artigo 66. Então, aí, entraram com esse recurso para pedir esclarecimento com relação ao tribunal dessa incongruência, dessa incerteza. E nisso ele está resolvendo, né, o que seria esse conceito de identidade ecológica, que não ficou claro no primeiro acórdão lá do Código Florestal, e isso se estaria restrito à cota de reserva ambiental
ou os outros instrumentos. No voto do relator, do ministro Fux, que ele já publicou, que ele já falou do voto dele, ele falou que esse método de identidade ecológica não seria somente válido para a CRA, mas também para o artigo 66. Então, agora que o plenário do STF precisa encerrar esses julgamentos, esclarecendo se vale para todos os instrumentos do artigo 66 e também o que seria, né, qual seria o norte do entendimento do conceito de identidade ecológica. Entendi. Leonardo, e caso o STF, né, acabe optando ali por adotar a identidade ecológica para recomposição de reserva legal, quais os impactos que isso pode gerar para os produtores e para o país? Bom, primeiro, se for alterado o critério para todos os instrumentos de compensação, você muda o instrumento de compensação como um todo. Então, primeiro, o impacto seria qual o critério, se identidade ecológica não está objetivamente definida. Então, primeiro, a providência seria definir isso tecnicamente, ou seja, por meio de um decreto, por meio de uma lei, uma instrução normativa, para você ter para os órgãos ambientais de cada estado saber como eles vão fazer essa nova análise. Tá? Essa seria a primeira providência. Outra providência seria o quanto isso iria impactar, né, poderia alterar a forma de análise de hoje efetuada e os custos que estariam envolvidos nisso. Pode elevar muito custo, pode manter o custo já existente. E um ponto muito preocupante é com relação a ver qual o escopo que essa decisão teria, né? Quando você julga uma ADIM, normalmente, por via de regra, ela tem efeito retroativo, ou seja, pega para todo mundo, desde a sentença, para todo mundo para trás. Então, seria o STF esclarecer qual o escopo dessa sentença, se seria retroativo ou não. E vamos lembrar que a CRA não funcionou muito bem até agora por causa dessas dúvidas, mas os outros instrumentos de compensação, principalmente a servidão ambiental, ele já é utilizado, já tem muitos termos de compromisso já firmados, né, transacionando reserva legal. Então, seria verificar se valeria daqui para frente esse possível novo critério, ou também se valeria para a revisão dos termos já assinados. Sim, pontos realmente muito importantes que afetam bastante aí como a gente já está organizado para resolver esse tipo de problema atualmente, né, Leonardo? Agora, como que está a votação do Supremo? Como que os ministros votaram até agora? E quando é que esse assunto volta a ser analisado? Bom, o ministro relator foi o ministro Fux, ele já indicou o voto dele, que seria de identidade ecológica, e para os demais métodos de compensação, dando esse norte de que seria mais ou menos dentro do mesmo ecossistema, mesmo da bacia ou microbacia, e maior proximidade possível. 4 ministros já votaram concordando com o Fux, o Alexandre de Moraes foi um voto divergente, e restando 5 ministros para votar. Tá? Esse julgamento foi 25 de agosto, aí o ministro Barroso pediu vistas, aí começa a contar um prazo de 50 dias para a finalização dessas vistas. Então, nós devemos ter uma conclusão do julgamento até o final do ano. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada por essas informações que você trouxe aqui pra gente. Realmente esclareceu bastante aí esse assunto que acaba sendo um pouco complexo. Muito obrigada aí pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer e agradeço. Eu que agradeço aí a sua participação mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.